Hoje é um dia especial, né? Dia dos Pais, e eu creio que temos uma palavra para os nossos corações. Amém? Vai comigo, por favor, já para a gente ganhar tempo. 2 Reis, a partir do capítulo 20, a partir do verso 1. Segunda Reis 20, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Vou ler uma versão um pouco diferente, mas podem segui-la. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, e eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. E eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. Ezequias recuperou a saúde. Versículo 8. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal de que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Vamos orar? Meu Deus, nós suplicamos graça e favor do Senhor nessa noite, Pai. A ação e a orientação, aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito, o Espírito da verdade pode fazer. Declaramos nossa dependência no Senhor, na ação e na manifestação da Tua graça, para que mais do que uma orientação, exortação e encorajamento, que possa haver de fato resposta, possa haver alinhamento à Tua palavra e aos Teus princípios. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu quero começar chamando a sua atenção aqui, especificamente, para dentro de toda essa história, com todo esse contexto aqui, e nós vamos já avaliar para a frase que já começa aqui no versículo 1. Põe em ordem a sua casa. O tema dessa mensagem é colocando sua casa em ordem. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Nós como pais, nós para a nossa família, para a nossa casa. Amém? Porque estamos falando aqui a respeito de princípios. Estamos falando a respeito de família. Hoje é dia dos pais. E nós como pais, nós precisamos ser os heróis para os nossos filhos. E nós temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade não apenas de deixar para eles uma casa terrena, mas principalmente deixarmos para eles uma casa no céu. E a expressão casa aqui está relacionada às questões familiares. Obviamente que não se tratava aqui de uma questão material, física. A Ezequias como rei não faltava para ele aqui serventes e ajudantes para manter a ordem, a decoração aqui do palácio. Não é disso que estamos falando aqui.
No entanto, nós temos visto muitas pessoas, muitos pregadores tentar espiritualizar demais essa frase. Põe a tua casa em ordem. Gente falar a respeito do conceito, que isso significa estar pronto e preparado espiritualmente falando, porque a morte se aproximava aqui. Mas eu quero te mostrar aqui, na verdade, que a vida de Ezequias, como alguém temente a Deus, era exemplar, irmãos. Não é disso que Deus está falando aqui. E eu tenho visto algumas pessoas dizer que um dos elementos que eu e você precisamos antes da nossa partida é que não só a nossa vida de fidelidade a Deus esteja em ordem, mas também a nossa vida de serviço. Mas quando a gente olha para a vida de Ezequias, ele também não teve muita coisa que a gente possa apresentar aqui sendo deficiente nessa área de serviço. Ele foi um grande instrumento de avivamento para a sua geração. Então, eu quero que você comece já olhando comigo aqui, essa declaração a respeito de casa. Porque ele está falando de família. E eu entendo aqui quando Ezequias, a reação dele, quando ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ou ao ouvir o decreto que a sua morte aqui era iminente. Um tempo atrás, alguém me perguntou, Fábio, qual que foi a grande lição que você acha que a pandemia nos deixou? Eu respondi para essa pessoa, eu creio que a maior lição que a gente pode destacar aqui é a efemeridade. O quão passageiro é a vida. Porque, na verdade, todos nós estamos numa fila aguardando a hora da partida. Nós não sabemos qual é a nossa senha, nem qual é a nossa hora. E o momento que nós seremos chamados. Agora, Ezequias aqui, ele vira para a parede, ele ora, ele chora, e os planos dele mudam quando ele recebe esse decreto. Ele pensa, acabou. E ele vira para a parede, ele ora, e ele chora. E nas minhas contas, Ezequias aqui, ele tinha 39 anos de idade. Uma conta que não é difícil a gente fazer. Porque em 2 Reis, capítulo 18, versículo 2, a Bíblia diz que ele viveu 54 anos. E nós lemos aqui que ele recebeu de Deus 15 anos de bônus. Então, se você pegar os 54 anos de idade que ele tinha, quando ele morreu, subtrair os 15 anos de bônus que ele recebeu aqui nessa ocasião, 39 anos. E a gente ouve isso de uma forma meio comum entre os homens, que quando a gente chega por volta dos 40, é que a gente agora está começando a construir alguma coisa na vida, não é verdade? Então, quando ele vira para a parede, ele chora aqui, é porque bateu o desespero nele, irmãos. É alguém que está dizendo, eu não esperava que isso fosse acontecer comigo dessa forma, ou agora, dessa forma que está acontecendo. Mas o que eu e você precisamos entender, é que todos nós, justamente porque a Bíblia diz que a vida é como a erva, seca-se a erva, cai a sua flor, a vida é passageira, irmãos, e nós precisamos viver do início ao fim, desde o momento do nosso encontro com Deus, e aqueles que não tiveram precisam priorizar isso. Nós precisamos estar prontos para a partida, mas estar prontos para partir, eu acredito, eu gosto dessa expressão que Paulo usa aqui em Filipenses 1, onde ele diz que eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Porque na perspectiva do cristão, morte não é o fim da existência, irmãos. É apenas a passagem para nós que temos a esperança em Cristo Jesus, para algo muito melhor que nos aguarda. Amém? Mas viver prontos para partir, se por um lado envolve esse conceito de uma vida espiritual que precisa estar em ordem, e esse conceito é bíblico, por outro, o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 1. Coloca para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz assim:
Pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo aqui, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas e eternas nos céus. E por isso, esse tabernáculo, gememos desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato fomos encontrados, vestidos e não nus. Ou seja, precisamos estar prontos para o momento da partida. Mas estar prontos não é apenas uma vida espiritual que esteja em ordem aqui, ou que eu procurei fazer para Deus. E eu quero destacar que Ezequias tinha isso. Ezequias era um homem de fé. A Bíblia fala dele, por exemplo, aqui em 2 Reis 18, nos versos 5 e 6. Coloca para mim, por favor. Segunda Reis 18, a partir do verso 5. Diz assim: Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O cara vira para a parede, na hora que recebe a notícia aqui, chora e diz para Deus: o Senhor sabe que eu tenho andado diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e que guardei os teus mandamentos. Você pode fazer uma afirmação dessa para alguém que não te conhece enganar, irmãos, mas dizer isso para Deus: o Senhor sabe que eu andei na linha contigo, o Senhor sabe que eu andei com fidelidade. Não é qualquer um que falaria isso para Deus, irmãos. E não apenas ele tinha uma conduta aqui correta diante do Senhor, mas a Bíblia destaca a confiança que ele tinha em Deus. Então, a obediência dele aqui era o resultado dessa confiança. Quando Senaqueribe, rei da Síria, e a Síria por muito pouco não se tornou o que a Babilônia veio a se tornar logo depois, o primeiro império de proporção mundial aqui, quando ele vai bater lá no portão da casa de Ezequias, ameaçando a destruir Jerusalém e a conquistar aqui o reino de Judá, ele manda uma carta de ameaça. Rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, eles pegam essa carta, eles levam diante do Senhor, e o posicionamento de Ezequias para Deus é: nós não somos o Deus da tua aliança? Então, a afronta não é contra nós, a afronta é contra o Senhor. Então o Senhor vê o que o Senhor vai fazer aí, com o seu problema, porque esse problema não é meu, esse problema é seu. Olha a fé desse homem, irmãos. E a Bíblia diz que naquela noite, um anjo só, fez um strike no arraial da Síria. Mais de 185 mil soldados foram mortos. E eles bateram em retirada. Israel sequer lutou, porque Deus os defendeu. Amém? Então ele era um homem de fé. Ele era um homem que vivia intervenções de Deus aqui. Então nessa hora mesmo que não se tratava apenas de um diagnóstico médico aqui, porque uma coisa é o médico dizer: você vai morrer, não tem mais expectativa nenhuma aqui para o seu problema. Outra coisa é o profeta do calibre de Isaías aqui, vem e diz: Deus disse que você vai morrer. Porque quando o médico diz, você pode correr a Deus para resolver o seu problema. Mas quando Deus diz, Ezequias diz: eu recorro a Deus mesmo. Olha a fé desse homem, irmãos. E ele volta, ele diz: o Senhor vai te curar, e no terceiro dia vai e sobe à casa do Senhor. E o abusado de Ezequias, ele diz o seguinte: toda vez que tem uma palavra profética, tem que ter um sinal que acompanha. Ele diz: qual que é a palavra e o sinal que eu vou receber a minha cura? Eu quero coletar meu crédito aqui, ele diz. Qual que é o sinal que essa palavra vai se cumprir? E Ezequias recebe de Isaías aqui o que eu chamo, irmãos,
de uma proposta aqui de um sinal interativo. Touchscreen. Ele diz, se você quer que a sombra do relógio de Acaz avance 10 graus, tecle 1. Se você quer que ela retroceda, tecle 2. Ele está dizendo, é você que escolhe. E o abusado de Ezequias, ele diz, avançar é fácil, eu quero ver retroceder. Agora pense comigo, irmãos. Ele já recebeu a palavra que ele ia ser curado. Mas só para ter um sinal que acompanhe, que confirme aqui, o abusado de Ezequias, ele diz, eu creio que Deus, ele pode mexer na estrutura inteira do universo só por causa de mim. Olha a fé desse homem, irmãos. E ele viu o sinal acontecer. Então o problema dele não era um problema de fé, nem um problema de conduta. A sua vida espiritual estava em ordem aqui, irmãos. E ele foi um grande exemplo. Amém? Então, como eu disse antes, coloque a tua casa em ordem, irmãos. Porque o conceito aqui que eu e você precisamos ter, de estar prontos para partir, não é só de uma vida espiritual em ordem, não é só o que eu procurei fazer para Deus, ministerialmente. Porque presta atenção nisso, queridos. Porque toda e qualquer recompensa que teremos de Deus na eternidade, ela é decidida por aquilo que nós fazemos para Deus, aqui e agora. A única coisa que nos acompanha dessa vida são nossas obras, irmãos. Ninguém vai levar nenhum bem. Ninguém vai levar nenhum recurso. O primeiro bilionário no mundo se chama John Rockefeller. E conta-se a história que quando John Rockefeller morreu, um curioso entrou lá no cemitério e ele chegou para o seu contador lá e perguntou, diz para mim aí, quanto é que o John Rockefeller deixou? E o contador, surpreso com essa pergunta, ele falou assim, rapaz, você não sabe não? Eu falei, não sei não, canta aí. Ele falou, rapaz, ele deixou tudo. Ele não levou nada. Não levou nem um centavo. Porque não tem gaveta em caixão, irmãos. Não tem caminhão de mudança em enterro. Mas diz a Bíblia que se você é filho de Deus, tem uma herança eterna, imaculada, imarcessível, reservada para você no céu. Amém, queridos? Agora, o conceito bíblico aqui de estar prontos para partir, não se limita só de uma vida espiritual em ordem, como eu disse, ou que eu procurei fazer para Deus. A grande questão que nós precisamos ter aqui, entender nesse texto, é que cada um de nós não deveria partir sem deixar a nossa casa em ordem. O legado familiar que eu e você deixaremos para trás é tão importante quanto essas questões de uma vida espiritual em ordem, de uma vida ministerial em ordem. É algo que deveria nos preocupar, a ponto de nortear a nossa existência para essa atenção especial a esse assunto. Eu queria que a gente voltasse agora aqui para a história de Ezequias, quando ele ouve essa sentença, esse decreto de morte. Ele não quer morrer, ele quer viver mais. Ele está novo aqui, 39 anos. E ele apela para a oração. E ele ora. E Deus atende. E muitas vezes, isso nos leva a um conceito equivocado do que é oração. Porque na cabeça de muita gente, oração é mais ou menos o seguinte: oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. E quando a gente prega oração dessa forma, parece fazer mais sucesso, não é verdade? Mas essa é só uma parte da verdade em relação à oração, mas não é toda ela. Porque quando nós vemos o Senhor Jesus se ajoelhando lá no Getsemane diante do Pai, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se não seja feita não a minha, mas a tua vontade. O que nós aprendemos com o Senhor Jesus, irmãos? Que oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero, mas oração também é o meio através do qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer, queridos. Então essa é só uma parte da verdade em relação à oração, mas não é toda ela. A oração deveria ser um caminho de ida e volta.
Nós vamos conseguir de Deus algumas coisas? Claro que sim, querido. Mas Deus também quer conseguir de nós algumas coisas. Amém? Agora Ezequias, ele pediu a Deus o que ele queria aqui, viver mais. Deus ouviu, Deus o atendeu, o curou, ele deu mais 15 anos de bônus aqui. Mas a pergunta é, Ezequias entregou a Deus o que Deus lhe pediu? E a verdade é que não. Porque antes de mudar o decreto, dizendo, você vai ser curado, vai ter mais 15 anos de bônus, Deus está dizendo, presta atenção na sua casa, coloca a tua casa em ordem, ele disse. A partir do momento que ele foi curado, e ele conseguiu de Deus o que ele queria, ele não deu a Deus o que Deus lhe pediu. A sua casa em ordem. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 25, Ezequias aqui, ele adoeceu de uma doença mortal, ele foi curado, mas o texto termina dizendo assim, coloca para mim isso no final, Ezequias, no entanto, não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Ele não atendeu nem o comando de Deus, e nem correspondeu ao benefício que Deus havia feito. Por quê, irmãos? Porque ele não colocou sua casa em ordem. E o resultado é trágico. Porque se a geração de Ezequias foi uma geração que viveu um intenso avivamento para Deus, a geração de Manassés, filho e sucessor de Ezequias, é a geração que conseguiu o maior nível, o maior índice de apostasia que a nação de Israel já havia alcançado. A coisa se torna tão séria na próxima geração aqui, irmãos, que em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 4, nós vemos Deus responsabilizando uma geração inteira, e Deus responsabiliza uma única pessoa. Um dos raros casos na Bíblia onde você vai ver o destino de uma geração sendo relacionado à decisão de uma pessoa. Vai comigo. 15:4. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos falar de Manassés, mas eu posso te garantir e adiantar que Manassés, ele foi o mais endemoniado de todos os reis que se assentaram no trono e na linhagem de Davi. A Bíblia diz que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Agora, por que ele começou a reinar e se sentou-se ao trono aos 12? Porque foi quando seu pai faleceu. E se ele tinha 12 anos quando seu pai faleceu, e seu pai ganhou de bônus aqui, na ocasião, 15 anos de bônus, quando é que Manassés foi gerado? Durante os 15 anos de bônus. Ou seja, se não fosse para esse camarada aqui colocar a casa em ordem, era melhor nem ter vivido esses 15 anos, irmãos. Era melhor ter partido mais cedo, do que deixar o estrago que ele deixou para trás aqui. E eu e você precisamos nos questionar o que é mais importante. Eu não estou dizendo que receber cura, longevidade, por mais 15 anos de vida aqui, não seja algo bom, irmãos. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes, nós estamos aqui buscando algumas coisas que entendemos ser boas, ser legítimas, mas não avaliamos aquilo que é mais importante, o que merece uma atenção especial a esse assunto. Salmo 103, o salmista ele diz, bendizei a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele diz, é Ele quem perdoa a tua iniquidade, esse é um benefício, mas não é o único, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua vida da cova, é Ele quem coroa de graça, de benignidade a tua vida, querido. Mas nós precisamos analisar aquilo que é mais importante,
Porque o mais importante não é ser curado por uma enfermidade mortal, como nós falamos aqui, e que nós estamos deixando para trás. O mais importante, querido, é o nosso legado, como pai e como mãe. E se Deus estava dizendo aqui, presta atenção no que está acontecendo agora, como é que Ezequias conseguiu deixar a situação pior do que estava antes? Para mim, querido, o grande erro de Ezequias aqui, não foi entender um elemento que é importante demais na nossa fé, que se chama continuidade geracional. O que faltava em Ezequias aqui era colocar sua casa em ordem, sua esposa, seus filhos, a sua casa em ordem. E aqui nesse lugar, é onde muitos homens e muitas mulheres de Deus têm falhado. Onde muitos de nós temos falhado no nosso lar. O lugar onde Deus tem colocado como nosso primeiro ministério. Talvez você seja aprovado em todas as coisas que Deus já tem colocado sobre a sua vida. Talvez seu ministério, aquilo que Deus colocou sobre você, seu dom, seu chamado, esteja fluindo, esteja no lugar, esteja indo muito bem. Você tem obedecido tudo que Deus tem falado sobre você, os mandamentos do Senhor. Mas talvez você tenha deixado aquilo que é primordial, que é seu lar, em segundo plano. E nós não podemos ter nenhum outro sucesso em detrimento ao fracasso do nosso lar, queridos. Não existe sucesso se o nosso lar esteja totalmente quebrado, desconstruído. Não existe sucesso se o nosso lar está em perdição. Amém? Aqui Ezequias foi um grande rei, mas Ezequias foi um pai ausente. A Bíblia não diz, mas talvez ele foi um marido ausente. Ele estava ocupado demais com as coisas do Senhor do lado de fora, mas ele se esqueceu daquilo que era mais importante do lado de dentro: a sua casa, a sua família. Existe uma geração, querido, de filhos órfãos, de pais vivos. Existe uma geração de esposas viúvas, de maridos vivos. Existe uma geração de maridos viúvos, de esposas vivas. Desde que a pandemia chegou, irmãos, e desde que a pandemia, quando o Senhor parou tudo ali, Ele nos deu a oportunidade de dar um passo para dentro do nosso lar, de nos reconectarmos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa casa, de ver aquilo que estava desalinhado. Mas a pandemia já foi embora, faz tempo, e de repente as coisas voltam a ser o que era. Eu estou aqui hoje para te dizer que existe um chamado do céu da terra. Existe, querido, um chamado do céu para a terra, irmãos. Coloca a tua casa em ordem, em nome de Jesus. Coloca a tua casa em ordem, querido. Talvez você olhe para você e diga: mas eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. Eu não estou dizendo que você não é, querido. Mas talvez você esteja colocando o seu ministério, o seu chamado, ou até mesmo o seu trabalho, em primeiro lugar. Eu converso com alguns homens que dizem: mas eu sou o provedor do meu lar. Eu digo: sim, você é o provedor do teu lar, mas você também é o provedor espiritual e emocional do teu lar. Entenda isso, queridos, que nós estamos construindo aqui um legado, e um legado não é aquilo que você constrói, legado é aquilo que você deixa nas pessoas, legado é aquilo que você deixa nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, legado é aquilo que você deixa no lugar onde ninguém pode roubar. Amém? Agora vai comigo, por favor, para a gente encerrar, 2 Reis, capítulo 20. A partir do verso 12. Segunda Reis, capítulo 20, a partir do verso 12. Naquele tempo, enviou Barodeque Baladã, filho de Baladã,
rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque soube que havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. 14. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou: o que viram em teu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada em meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Queridos, precisamos prestar atenção para quem nós colocamos para dentro da nossa casa. Precisamos prestar atenção àquilo que nós estamos mostrando para as pessoas. E a Bíblia diz que naquela época, o rei da Babilônia enviou cartas de presentes aqui, a Ezequias. E enviou espias na casa de Ezequias para enviar presentes. E quando eles chegaram na casa de Ezequias, Ezequias mostrou tudo no seu reino para essas pessoas. Ezequias mostrou a prata, mostrou o ouro, mostrou aqui as especiarias, mostrou os azeites finíssimos. Ezequias mostrou tudo que havia no seu reinado. Para você ver como que Ezequias se orgulhava daquilo que ele tinha construído aqui. Então veio Isaías. E eu estou aqui como Isaías nessa noite, sabe por quê, querido? Porque Deus vai trabalhar para não perder teu coração. Deus vai trabalhar para não perder aquilo que Ele já idealizou na tua família, no teu lar, querido. Deus não está se importando com aquilo que você tem construído para Deus em detrimento da falência do teu lar. O que Deus quer é que você acorde para construir, não é apenas uma casa, bens materiais. Isso é digno, é louvável, claro que é, querido. Mas o principal é a herança que vamos deixar para os nossos filhos. É a herança que vamos deixar para a nossa família, para a tua esposa, para o teu marido. Isso ninguém pode roubar. Amém? Continuando, versículo 16, ele diz assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver em seu palácio, isto é, tudo que teus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Pensa se você queria receber uma palavra profética dessa, irmão. Tudo que seus pais ajuntaram até aqui, vai tudo para a Babilônia, para a terra desses mensageiros, que viram tudo que você tem. Agora no versículo 18 a coisa piora. Ele diz: dos teus próprios filhos, alguns dos teus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, se a primeira notícia aqui de perda material era ruim, a segunda era pior ainda, irmãos. Por quê? Porque a linhagem dele não apenas seria levado como escravos aqui, mas eles seriam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E isso aqui era um senso comum nos povos antigos daquela época, que quando alguém era feito eunuco, era castrado, eles serviriam ali no palácio sem ser uma ameaça para o harém daquele rei. Então, com isso, querido, a continuidade geracional de Ezequias seria comprometida. Aí eu me pergunto, querido, então por que ele não chorou como ele fez anteriormente, quando ele recebeu essa palavra? Mas, pelo contrário, olha a resposta dele no verso 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Misericórdia, irmãos. Como alguém pode ouvir duas notícias terríveis dessa e dizer boa palavra? Eu não consigo imaginar, irmãos, nenhuma criatura que recebendo uma palavra profética dessa e dizer glória a Deus, aleluia, que bênção, sonho de consumo receber essa palavra aqui. Agora, por que ele disse que a palavra era boa? O verso 19 explica. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ué,
Deus está dizendo que esse negócio vai acontecer só com os filhos, ele não tinha nem gerado ainda Manassés, que era seu sucessor. Ele está dizendo, esse negócio aqui vai acontecer só daqui 15 anos. Então, a conclusão que esse homem chega revela um egoísmo absurdo aqui, irmãos. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo aqui, o importante é que quem vai se dar mal, ou que quem vai se lascar, com o perdão da palavra aqui, não sou eu. Então, ela é indiferente ao estrago que acontecerá na próxima geração. Porque o importante é que ele estivesse bem na história aqui. Porque quando Deus faz uma aliança com Abraão aqui, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, eu não quero abençoar só você, mas eu quero abençoar você e a sua família, a sua linhagem. Eu quero que isso transborde a terra inteira, para a salvação, porque a salvação, querido, é individual, mas o projeto de Deus é familiar. Amém? Vamos repetir isso junto, irmãos? A salvação é individual, mas o projeto de Deus é familiar. Aleluia. Mas se você olhar aqui agora em Gênesis, no capítulo 18, verso 19, a palavra de Deus diz assim, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois deles, a fim que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus está dizendo, eu fiz uma promessa de que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão, vamos deixar uma coisa clara aqui, eu escolhi você, para que você ordene a sua casa, para que você ordene os seus filhos depois de você, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, porque essa é a única forma de que aquilo que eu prometi para você, se cumpra e se torne realidade. Agora, entenda isso, queridos, que se você não tiver focado na preparação aqui da próxima geração, não adianta ter uma promessa. Cada geração precisa entender que o grande propósito de Deus não é apenas o que vai experimentar em Deus nos seus dias, querido, mas é o que está se construindo aqui e agora para a próxima geração. Aleluia, irmãos. Mas nós precisamos comunicar isso. Quando falamos a respeito de uma vida familiar correta, isso é muito maior, querido, do que apenas manter essa qualidade de vida emocional e espiritual dentro de casa. É cultivar a presença de Deus, é manter acesa a chama da fé, é transmitir a aliança para os nossos filhos. Eu já falei para minha esposa, querido, que quando, para Ana Paula, que quando acontecer qualquer coisa em casa, seja uma dor de cabeça, antes de sair correndo para o hospital, vamos orar. Eu lembro que a gente viveu uma experiência, né, Ana? Quando o Pietro era recém-nascido, e o pezinho dele ficou roxo, tinha uns 3 meses de vida ali, e foi já no Dr. Google olhar o que era isso, ficou desesperada, vamos para o hospital, vamos correr. Eu falei, não, calma. Chamei minha filha, para ela já entrar nesse ambiente de oração, de fé, e começamos a orar. E imediatamente, o pezinho dele começou a voltar ao normal. E nós precisamos comunicar isso para os nossos filhos, comunicar isso para a nossa geração. Amém? Agora no capítulo 21, começa a falar sobre quem foi Manassés, para a gente encerrar. Vai comigo em 2 Reis 21, a partir do verso 1. Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Retsebá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Verso 3 agora falando de Manassés, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste da deusa Zerá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito.
prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros, e fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. A lista é grande, irmãos. Também pegou a imagem de escultura e da deusa Zerá, da qual ele tinha feito, e ele colocou no templo a respeito do qual ele tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Versículo 8: e não farei com que os pés de Israel andem errantes longe da terra que deu seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhe tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Essa geração, ela não fez os que cananeus fizeram aqui, mas eles conseguiram fazer pior, irmãos. Ou seja, se a geração de Ezequias viveu aqui um avivamento divino, a geração de Manassés, a seguinte, viveu um avivamento maligno. Aliás, raramente você vai ver na Bíblia aqui ou na história um avivamento que dura mais do que uma geração. O que mostra a nossa deficiência de pensar apenas em nós mesmos e de olhar além do umbigo e não focar na próxima geração, irmãos. Há uma responsabilidade que nós precisamos ter aqui. E esse clamor do coração de Deus: coloca a tua casa em ordem, era justamente para que tudo aquilo que Ezequias viveu e construiu não se perdesse. Agora a pergunta é: será que esse egoísmo de Ezequias, e manifestado por ele, era a exclusividade dele e de mais ninguém? Claro que não, irmãos. E todo sacrifício, querido, da família em prol da construção aqui, de qualquer outra coisa, é apresentado na Bíblia como um retrato de maldição e não de bênção, irmão. Eu não quero de modo algum terminar minha história, irmão, minha jornada, minha caminhada com Deus, minha carreira profissional, ministério, de dizer: eu fiz algo bom para o reino de Deus, mas eu não investi na continuidade geracional. Não existe nada mais importante do que levarmos os nossos filhos, a nossa continuidade geracional, a servir o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se você errou, querido, tem que existir disposição para buscar estabelecer consertos aqui, de buscar reverter esse quadro. Mas você pode dizer: mas Fábio, eu não sou perfeito, nenhum de nós é, irmãos. Você pode me dizer: mas Fábio, eu não sabia tudo, nenhum de nós sabe, queridos. Mas a questão é que alguns de nós usamos os recursos divinos e outros não. Mas você pode me dizer, e dizer para Deus hoje: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não vi o modelo funcionar de perto, eu não tive paternidade, eu preciso da ajuda do céu, eu preciso que o Senhor haja no coração dos meus filhos. Você não é o que dizem que você é, irmãos. Então ora dizendo: eu não gerei meus filhos para o pecado, eu não gerei meus filhos para o mundo, eu não gerei meus filhos para o diabo e nem para o inferno, eu gerei meus filhos para Deus. Aleluia, irmãos. E eu quero te dizer, querido, que ainda dá tempo de você lutar pela sua casa, porque se Manassés foi o mais endemoniado de todos os reis, algo que nós não possamos esquecer aqui, é que esse camarada se arrependeu, e ele se voltou para Deus no final. E se Manassés teve a chance e a oportunidade, não diga que você, e que o caso dos teus filhos, ou dos teus netos, estejam perdidos. O que muitos de nós
que está faltando aqui muitas vezes para muitos de nós é lutar e batalhar devidamente pela nossa família em oração. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pedir para os músicos já ir subindo. Pedir para você que se levantou de pé, possa fechar seus olhos. Fale com Deus agora. Ore ao Senhor por tudo aquilo que foi falado nessa noite. Pai, nós não queremos apenas andar contigo, Senhor, mas nós queremos que os nossos filhos andem contigo. Nós queremos que os nossos netos, que ainda nem nasceram, andem contigo, te conheçam, Pai. Nós queremos que mesmo que depois que partirmos, a nossa voz continue ecoando no coração dos nossos descendentes, Pai. Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que falhamos nessa agenda e nesse compromisso de transmitir aos nossos filhos esse legado, Pai. Pai, nós oramos por milagres em cada casa. Se até Manassés encontrou lugar de arrependimento, nós cremos que não há nada que não possa ser anulado, nem ser mudado, revertido na história dessas famílias que estão aqui hoje, Pai. Mas não suplicamos apenas que o Senhor faça isso sozinho. Nós oramos por um despertamento, que leve pais e avós a cooperarem contigo, Pai. Faça um avivamento nesse lugar, em nome de Jesus, e que eles possam interagir inteiramente contigo, em jejum, em oração, em guerra espiritual, Pai, para que o destino da próxima geração seja profundamente afetado. Senhor, sopra o vento de restauração sobre cada casa nessa noite, Pai, e eu oro para que cada um de nós aqui, para que cada irmão e irmã nesse lugar, eu oro pelo toque de vida do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, amém.